Boa tarde, alunos. Então, hoje a gente vai fazer um exercício envolvendo ferramentas do ciclo PDCA, ok? Então, que pão? O problema principal da padaria Que Pão é a insatisfação dos clientes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de forma que os próprios clientes apontassem onde estavam ocorrendo a sua insatisfação. Foi relatado como exemplos de insatisfação, falta de produtos importantes, tal como o pão. Então, eu chego na padaria e não tem pão para comprar. Falta de disco entrega, não entrega, a padaria não faz entrega. Pouca variedade de pães, não tem pão integral e etc. Demora na cozinha para execução de lanches. Eu peço um lanche na padaria, demora demais. Fila no caixa, falta de educação no tratamento com o cliente e falta de espaço físico para lanchar, respectivamente, em ordem decrescente de insatisfação. O número de reclamações por insatisfação é falta de produtos importantes como pão, 84 reclamações. Falta de disco entrega, 62. Pouca variedade de pães, 37. Demora na cozinha para execução de lanches, 25. Pessoas reclamaram. Fila no caixa, 18 pessoas reclamaram. Falta de educação no tratamento com o cliente, 12 pessoas reclamaram. Falta de espaço físico para lanchar, 8 pessoas reclamaram. Ok? Primeiro, faça uma folha de verificação que tenha como objetivo identificar qual desses exemplos de insatisfação ocorre com maior frequência na padaria Que Pão. Bom, se eu tivesse aqui no problema, ele já deu a frequência de cada reclamação. Mas se eu tivesse que fazer um instrumento para coletar esses dados que o problema já deu, como é que seria? Bom, eu coloquei aqui no meu, vocês podem criar de vocês. De segunda a sábado, que é os dias que a padaria fica aberta, e coloquei o horário, das 6 às 8, das 8 às 10 e tal. E coloquei falta de produtos importantes, como pão, estrela. Falta de disco entrega, um círculo. Pouca variedade de pães, um quadrado. Demora na cozinha para execução de lanche, uma seta. Fila no caixa, um triângulo. Falta de educação no tratamento com o cliente, uma cruz. E falta de espaço físico para lanchar, uma lua. E daí, conforme ocorria, por exemplo, na segunda-feira, 2 horas da tarde, um cliente reclamou de pouca variedade de pão. Eu vou lá, na segunda-feira, 2 horas da tarde, coloco um quadrado. Ok? Então, mais ou menos assim, essa seria um exemplo de folha de verificação para coletar dados nessa padaria, da insatisfação dos clientes. Diante da frequência de cada reclamação do cliente, faça um diagrama de Pareto com essas informações. Então, pegar falta de produtos importantes como pão, 84 clientes reclamaram. Então, 84 dividido por 246 dá 34%. Então, falta 34% das reclamações advém de falta de pão. 25% das reclamações vem de falta de disco entrega. 15% da pouca variedade de pães. E assim por diante. Bom, demora na cozinha para execução dos lanches, 10% das reclamações. Fila no caixa, 7% das reclamações. Falta de educação no tratamento com o cliente, 5% das reclamações. Falta de espaço físico, 3% da reclamação. Fiz um gráfico de Pareto para ilustrar isso, como falta de produtos importantes, tal como o pão. Representa 34% das minhas reclamações. Tá aqui, ó, no 84 reclamações, certo? Falta de disco entrega, 62, tá aqui, ó, 62 reclamações, que representam 25%, e 25 mais 34, lá, 59. Esse é acumulado, né? É o gráfico do acumulado, somando. Por exemplo, 34 mais 25, 59. 59 mais 15, 74. 74 mais 10, 80, e assim vai, né? E assim vai até atingir lá. Utilizando a reclamação que foi apontada como maior frequência, que foi falta de pão, pelo diagrama de Pareto, elaboro um diagrama de espinha de peixe para encontrar as possíveis causas de reclamação. Então, lá, falta de pão. No meio ambiente, choveu demais, a massa não cresceu e a massa, então, não tem massa para fazer o pão.
Método, produção com grandes intervalos. Por exemplo, eu faço 2 vezes por dia só pão e acaba faltando pão no meio da tarde. Matéria-prima, pouca farinha. Não tinha farinha para eu fazer pão, então não tem como fazer. Máquina, o forno tá quebrado, aí não tem como eu assar pão, aí faltou pão. Causas relativas à mão de obra que causa falta de pão. Padeiro sem treinamento, que não é ágil no preparo do pão. E medida, pouca mão de obra para executar. Lembrando que medida é muito ou pouco alguma coisa, né? Então, pouca mão de obra. Então, meio ambiente. Quais são as causas relativas ao meio ambiente que causa a falta de pão? Método. Quais são as causas relativas ao método que causa a falta de pão? Matéria-prima. Quais são as causas relativas à matéria-prima que causa a falta de pão? Aqui, falta de pão é meu problema principal, que lá no meu gráfico de Pareto apontou como o que ocorre com mais frequência, ok? Depois, eu fiz a ferramenta 5W2H para cada uma das causas que eu levantei. Então, pouca farinha. O que eu vou fazer para eliminar pouca farinha? Rever a frequência de entrega do fornecedor de farinha. Como? Contatando o fornecedor de farinha. Por quê? Para não faltar farinha. Quando? Essa semana. Quem? O gerente. Não sei ainda quanto vai custar, mas onde? Na padaria. Produção com grandes intervalos. Diminuir os intervalos de produção. O que eu vou fazer para eliminar essa causa? Produção com grandes intervalos. Diminuir os intervalos de produção. Fazer pão mais vezes ao dia. Fazendo uma programação da produção de pão. Como? Fazendo uma programação da produção de pão. Por quê? Para não faltar pão. Quando? Próximo mês. Gerente, quanto custa? Nada na padaria. Agora, sempre importante lembrar o que é relativo à causa. A causa é produção com grandes intervalos. O que eu vou fazer para eliminar essa causa? Diminuir os intervalos de produção. O como, o porquê, o quando, quem, o quando, o quanto e onde, é tudo relativo ao o que. Certo? Chuva, vou comprar uma estufa. Como? Contactando o fornecedor. Para o clima, por quê? Para o clima não influenciar na produção, eu compro a estufa. Quanto? No próximo mês. Quem? O gerente. Na padaria. Forno quebrado, consertar o forno. O que eu vou fazer para eliminar essa causa que é o forno quebrado? Consertar o forno, contactando a autorizada. O forno quebrou essa semana. Gerente. Quem? Autorizado. Padeiro, sem treinamento. O padeiro não tem treinamento. Então, o que eu vou fazer? Treinar o padeiro. Como? No Senac. Por quê? Porque padeiro está sem treinamento. Quando? Essa semana. Gerente, não sei quanto custa, vou onde? No Senac. Pouca mão de obra. Contratar o padeiro. Como? Vou lá no Cine. Por quê? Porque tá faltando funcionários. Quando? Essa semana. Quem? O gerente. Quanto? Não sei. E lá no Cine. Onde? Lá no Cine. Vou lá no Cine ver no banco de emprego se tem alguém querendo ser padeiro, né? Ok? Por hoje é só, pessoal.